Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Xadrez Piraí. Conforme eu havia prometido nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a gente ia começar uma série falando sobre algumas curiosidades do xadrez. E curiosidades de A a Z. Não necessariamente a gente vai seguir uma ordem alfabética, mas a gente vai falar sobre, literalmente, curiosidades de A a Z. Hoje a gente vai começar com o abandono. Existe um jeito certo de abandonar uma partida? Olha, eu não sei. Algumas pessoas, como vocês podem, a quem já assistiu a série Gambito da Rainha, a Beth Harmon não gostava muito de perder, e ela tinha um jeito, ela saía brava quando perdia e abandonava a partida, enfim. E cada um reage de uma forma. Eu, quando eu abandono alguma partida, e não são raras as vezes que eu abandono da maneira mais cordial possível. Porque mesmo que você cometa um erro grosseiro, a culpa não é do teu adversário. A culpa é tua. Né? Você está ali jogando sozinho e as tuas peças, para ajudarem você tem que ajudá-las. Né? Mas cada um tem uma forma particular ou peculiar. Muitas vezes, depois do abandono, ainda existe o post-mortem, né? Você discute ali as posições, os lances e tal. E às vezes até eu converso com a minha esposa, com a Rafaele, que também podia ter o abandono em outros esportes, né? Futebol, o time tá levando um vareio de bola e às vezes a Rafa sempre fala essa pérola, né? Bom, podia ser igual o xadrez, né? Não dá mais, abandona. Mas eu tive a ideia de fazer essa série sobre algumas curiosidades, algumas particularidades do jogo de xadrez, porque eu estava procurando por um livro antigo e acabei achando esse livro, que chama-se Checkmate, o raciocínio em xeque. E esse livro é da década de 70. Eu tive conhecimento dele na década de 90, quando eu estudava ainda no Colégio Estadual Jorge Queiroz Neto. É um livro, é uma coleção com 6 volumes, e eles são bem interessantes. E um deles tem um dicionário com um monte de curiosidades e algumas palavras que fazem parte do nosso dia a dia do jogador de xadrez, né? Então, eu achei esse livro, eu adquiri ele aqui para o Clube de Xadrez. E aí tem muita coisa bacana que eu vou passar para vocês. Lógico, ele não vai ser a única fonte. Tem muitos outros livros que trazem muitas outras curiosidades. Mas vamos falar hoje aqui sobre o abandono. Então, segundo o livro Checkmate, o que é o abandono? É o reconhecimento formal de derrota. Um jogador pode abandonar uma partida a qualquer momento em que deseja fazê-lo. Se bem que Tartakover faça advertências contra o abandono precipitado. Ou seja, gente, tem que ter a hora certa para você abandonar, né? Às vezes você abandonou uma partida e você tinha um contrajogo, alguma coisinha ali. Mas Tartakover dizia: ninguém jamais ganhou uma partida abandonando. A partida em que o jogador abandona é sempre considerada perdida para quem abandona. Claro, a gente que é do meio do xadrez sabe, mas às vezes outras pessoas que estão chegando agora para o jogo de xadrez ou que não fazem parte do nosso mundo, às vezes não conhecem todas essas terminologias enxadrísticas, né? A partida que o jogador abandona é sempre considerada perdida para quem abandona e ganha para seu oponente. Como parte da definição, é importante saber quando e como abandonar. E aí, galera, vocês acham que tem algum jeito certo de abandonar a partida? Quando se deve abandonar? Quando não houver alternativas, trata-se de abandono forçado. Existe sempre que um jogador não possua defesa para o mate. Quando um jogador julgar que deve fazê-lo, H. Watts observou que um enxadrista de primeira classe raramente aguarda pela execução de seu rei, abandonando antes para evitar maior carnificina. Interessante, né? Eu tinha alguns conhecidos, eu jogava sempre com um senhor já, e sempre que ele estava numa situação bem difícil, às vezes até depois a gente perguntava, mas aqui por que o senhor não abandonou e tal? Até é deselegante até você perguntar, mas era um círculo de amizade, a gente falava num tom de brincadeira, e aí ele sempre respondia, eu estava tentando me afogar. Então existem essas possibilidades também de afogamento, a gente vai falar isso mais para frente também.
Quando o jogador sofre séria perda de material, especialmente se seu oponente é de boa categoria. Quando um jogador considera que sua posição é completamente indefensável. Como se deve abandonar? Abandone com elegância. O mestre inglês Alexander observou que os jogadores de xadrez não são muito afeitos a encontrar desculpas para a derrota. Sugeriu ele que, ao abandonar, nunca se deve explicar ao adversário a sorte que teve ou o azar que tivemos. Assinalou também que não há quem não perca grande número de partidas, sendo, pois, absurdo não encarar as derrotas com esportividade. E é isso aí, né, gente? Você tem que saber ganhar, né, e tem que saber perder. Faz parte, assim é o esporte. Bom, gente, hoje iniciando aí a nossa série de curiosidades de A a Z, a gente falou um pouquinho sobre o abandono. Se você gostou e você quer sugerir algumas outras curiosidades, pode mandar no nosso Instagram, pode mandar no nosso Facebook, não tem problema nenhum. E se você quer acompanhar nosso conteúdo do podcast, você pode acompanhar nas plataformas Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public e Spotify. Muito obrigado, galera, e até a próxima! Xadrez Piraí.